Deus onisciente, onipotente e onipresente. Aleluia. É um Deus que tudo vê, que tudo pode e tudo faz. Está em todo tempo, em todo lugar, a qualquer momento. Antes que houvesse dia, o nosso Deus já existia. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo, três seres espirituais com um só pensamento, unidade. Deus poderoso que tem nos guardado e nos abençoado a todo tempo de nossas vidas. Amados, essa leitura aqui em Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há quem possa fazer escapar de minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Amados, eu começo dizendo que esse Deus poderoso, Ele fez os céus e terra, tudo que neles há, fez os luminares, os planetas, fez tudo que existe. E Ele um dia resolveu fazer a raça humana, fazer o homem, e colocou o homem no jardim como o dominador ali, para dar nomes aos animais, às árvores do campo. Porém, Adão, ele era botânico, ele era um ser extraordinário, ele veio direto da eternidade. Deus fez ali o pó da terra e soprou nas suas narinas o seu sopro ali, e deu alma vivente, e deu toda a sabedoria a Adão. Adão tinha 100% do seu QI. Hoje, pelos estudos que eu pude alcançar até hoje, o homem está com 6% do QI. Olha quanto que nós perdemos, né? Por ter dado entrada ao pecado ali, na desobediência no jardim. Nós conhecemos toda a história ali, eu não vou relatar aqui, né? E então Adão perdeu a oportunidade de receber o visitar de Deus todos os dias. Deus falava com Adão todos os dias. E Adão, então, por ele ter desobedecido junto com a sua mulher Eva, perdeu essa oportunidade de ter Deus ali falando com ele e cuidando todos os dias. E Adão e Eva foram expulsos do jardim. E Deus disse que Adão teria que trabalhar, né? Toda a humanidade ia passar por isso, e nós herdamos, né? Ele teria que trabalhar do suor do seu rosto, ele teria o seu próprio alimento, né? E as águas, dentre as árvores cresceria cardos e espinhos para dificultar a ação do homem, para que ele pudesse buscar o seu sustento. E nós vemos que a raça humana veio se degradando de lá para cá. Eu quero relatar que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus coloca ali 2 anjos com espada flamejante para impedir que eles retornassem para o jardim novamente. Então perdeu ali a casa espiritual que havia aqui na terra, o jardim do Éden, né? E aí então nós herdamos esse pecado, né? E hoje eu vi até um pastor alguém falando sobre que nós morreremos com esse pecado original. Nós sabemos que por um justo, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um justo, Jesus, esse pecado foi cortado. Então eu entendo, amados, que quando nós entramos na presença de Deus e confessamos os nossos pecados, e Deus escreve o nosso nome no livro da vida, aquele pecado original foi cortado. Fomos perdoados. Dali para trás, esse pecado, Deus não se lembra mais dele nas nossas vidas. Então, a partir de então, todos os nossos atos, eles serão contados na eternidade de Deus. Mas, porém, quando nós
entendemos que pecamos e pedimos perdão ao Senhor, nós fazemos a volta novamente para a presença do Senhor. Que através do sacrifício de Jesus, hoje na nova aliança, depois da sua morte e ressurreição, nos deu essa oportunidade grandiosa de voltarmos para a presença do Senhor. Nós pedindo perdão ao Senhor, Ele nos perdoa e nos dá acesso de novo à sua presença. E de modo que assim nós vamos vivendo dia após dia, nos santificando, nos colocando na sua presença e vivendo, né, as dificuldades que temos que passar, mas o Senhor tem sido conosco, Ele tem nos sustentado. E quando Deus está conosco, mal nenhum nos derruba. Diz aqui Deus, operando eu, quem impedirá? Então, amados, às vezes a gente vai em algum culto diferente daqui da casa de Deus, onde a gente é acostumado a reunir na nossa congregação. Há assim, muitas revelações de trabalhos de feitiçarias, coisas que as pessoas carregam em suas vidas, às vezes por falta de aprendizado, de ensinamento, porque existe um texto que diz assim, que Deus não habita em templos, em paredes, né, construídas por mão de homens. Mas eu entendo que nós somos casas espirituais de Deus, mas nós precisamos de um lugar para nos reunir, para a gente colocar em prática os aprendizados que nós adquirimos diante do Senhor, né? E quando o Senhor Ele chama alguém em especial para poder estar à frente, e aquela pessoa se coloca nas condições espirituais e busca o Senhor, não é que ele é melhor que ninguém, mas o Senhor o usa para poder trazer o ensinamento. E o ensinamento, quando ele é em conjunto, as pessoas aprendem e estão na mesma alçada. Então é diferente de alguém falar para uma coisa aqui, outro falar outra coisa ali, quando chegar lá na frente é uma coisa diferente. Mas quando aqui nós temos aqui 5 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, tudo ouvindo a mesma palavra, sai um conceito, um entendimento só. Então, todos que estão nessa reunião vão aprender aquilo que está sendo direcionado naquele momento, né? Sem uma torção. Eu não digo distorção, porque tem pessoas, líderes, que dizem, está distorcendo a palavra. Distorcer é voltar para o lugar. Eu entendo assim. Distorcer é voltar para o lugar, porque é uma coisa que está torcida. Então, é torcer a palavra. Isso é a palavra correta que eu entendo no meu dicionário mental. Né? Então, amados, quando há uma palavra, há um direcionamento de Deus, e todos estão ali no mesmo ambiente, claro que nós temos assim, alguns que entendem um pouquinho diferente do outro, mas a base é uma só. Né? Às vezes eu falo a mesma coisa aqui para 100 pessoas, 10 pessoas vão entender no nível, outras 10 em outro nível, outras 10 em outro nível, mas o conceito básico é um só. Isso daí não vai diferir em um conceito de entendimento. Né? Então, por isso que é importante ter um lugar para que nós reunamos e passamos a estar congregados. Tem uma palavra que diz assim, é Paulo dizendo, eu não me lembro dela direito, mas que diz que para nós não fazermos como muitos, deixar a congregação e ficar como descongregados. Né? Então tem aí um povo que não tem congregação, não tenho nada contra, não falo mal, isso daí é de cada um. Para mim, eu não quero uma situação assim, porque tem que ter uma liderança, precisa de ter um lugar certo para poder ter uma reunião, para poder criar os conceitos, para ver, apurar mais um entendimento, para não fugir muito. Né? Então, é o que eu entendo. Para andar na presença de Deus, amados, nós precisamos, é o que eu sempre falo, andar em santidade, buscar a verdade. E eu vejo assim, essas pessoas aí que, eu vejo que estão trabalhando de feitiçaria na vida
Paulo aqui, vamos dar um nome a essa parede de Paulo. Porque lá no passado, ele era casado, fizeram trabalho de bruxaria, separou o casamento e tal. Amados, eu entendo que se a vida de Paulo estivesse no altar de Deus, ele estivesse sendo ensinado de acordo com a palavra do Senhor, o mal não tinha entrado na vida dele. Porque quando nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nós estamos andando na verdade de Deus, nós estamos renunciando o pecado, nós estamos santificando a nossa vida. Deus, Ele cuida de nós. Operando eu, quem impedirá? Então, amados, se eu estiver no prumo de Deus, se eu estiver segundo a palavra de Deus, pode fazer tanto que for de feitiçaria, de macumbaria, mas se a minha vida estiver na direção de Deus, mal nenhum vai entrar na minha vida. Aleluia. Porque se houver santidade, mal nenhum entrará na tua tenda, amado. Aleluia. Às vezes, nós temos que vigiar, porque tem certo momento que a gente ira, e quando a gente dá lugar à ira, até que a gente pede perdão, a gente recebe uma seta. Aí às vezes a gente fica doente, fica com o corpo dolorido, a nossa alma fica abatida e tal. Mas tem coisa também que é da nossa própria carne, amado. Às vezes a gente fica agitado psicologicamente, a gente fica um pouco meio, fora de si. Isso a gente tem que ver o que é carnal, o que é espiritual. Então, amados, essa questão de coisas que o inimigo tenta, ele está o tempo todo ao derredor, depende da nossa vigilância, do nosso acerto com Deus. Se eu estiver guardado na presença do Senhor, o mal pode querer, mas ele não entra. Hoje cedo nós recebemos a visita dos irmãos de Castelo, que já tem uns 3 finais de semana que eles nos visitam aqui. E o Senhor, Ele me mostrou algo assim interessante, dentro de tudo que foi mostrado ali, que Deus deu ali para cada irmão, e foi ali um momento muito grandioso e glorioso na presença do Senhor. Deus me mostrou que na vida de uma pessoa, no momento que ela se irou, ela deu uma mal resposta a alguém, entrou uma seta e ela ficou enferma. E aí eu via que a vida dela era como se fosse uma pedra, e o inimigo veio com uma punha de ferro e uma marreta e bateu 2 vezes, e ela abriu para trincar aquela pedra, mas veio um anjo e jogou um lacre de prata em cima e soldou tudo aquilo ali. Então, o cuidado de Deus, quando a pessoa pode até se irar e bater uma seta, mas quando ela clama ao Senhor, Ele resolve a situação. Aleluia. Às vezes nós somos até recebemos investida, mas é aquele segundo ali, por isso temos que ser vigilante. Se eu peguei, amado, não vou deixar para de tarde, nem para amanhã, e nem o povo aí que deixa para ano em ano pedir perdão, não. É no momento que eu peguei, meu próprio Espírito, o Espírito Santo vai me tocar que eu tenho que pedir perdão. Eu não preciso correr lá para dentro do quarto. Peraí que eu vou lá no quarto orar, não. Tem um povo que é assim, está conversando com a gente. Peraí, Deus falou comigo que tem que orar. Você sai correndo para lá orar. Não, eu, Espírito, posso estar conversando com um monte de pessoas aqui, dando uma aula, pregando uma mensagem, eu posso estar conversando com Deus. Espírito, nós temos, Nós temos essa condição. Então, amados, eu posso estar trabalhando no meu trabalho. Eu pensei algo maléfico, que a nossa mente ela é difícil. Eu pensei, eu acabei de pensar, eu já estou pedindo perdão a Deus, porque que naquele momento ali, uma seta pode já estar me atacando, mas na hora que eu peço perdão, o Cordeiro de Deus vem com teu sangue e me sela. Como no passado, ali os reis, quando mandavam uma carta para outro rei, e ali o seu moço pegava aquela carta, ele vinha e selava com o seu anel. Aquele selo ali, meu amado, aonde nas províncias que passavam, as pessoas respeitavam, porque tinha ali o selo daquele rei, e quem tocasse naquele moço ali, ele teria que ver com o rei. Então, amados, se eu tiver o selo do Rei Jesus na minha vida, quem quiser me tocar vai ter que ver com o meu Rei Jesus. Aleluia. E para eu ter o selo de Deus na minha vida, eu preciso ser o servo fiel de Deus. Aleluia. Aquele que um dia vai morar na eternidade.
porque o Senhor, Ele me separou para fazer o trabalho da obra dele aqui nessa terra. Então eu tenho que dar honra àquele que me chamou. Aleluia. E se você está aqui é porque tem um chamado de Deus na sua vida, e é o selo de Deus na sua vida. Aleluia. Então, amados, fazemos jus a esse selo com sangue precioso de Jesus, que lavou, nos remiu de todo o nosso pecado, nos deu um novo e vivo caminho, nos deu uma nova oportunidade e nos chamou para a sua maravilhosa luz, nos capacitou para fazer a tua grande obra aqui na terra. E somos contados pelo Senhor para realizar essa grande obra de valor aqui, pregar o Evangelho do Reino e alcançar vidas para o Senhor. Glória a Deus. E sabemos que a mão do Senhor, a sua destra, tem sido conosco. E não temos que temer a obra do inferno, não temos que temer as obras das trevas, os espíritos malignos. Onde nós passarmos, eles batem em retirada, porque é nós o selo do Cordeiro Jesus. Aonde a minha voz alcançar, os demônios caem por terra. Aonde a minha vista, o meu olhar alcançar, os demônios batem em retirada. Aonde a planta dos meus pés passar e pisar, os demônios caem por terra, porque é em mim o selo do Cordeiro Jesus sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o recado de Deus? Glória a Deus. Onde há um justo, ali a justiça de Deus sobre ele. Aleluia. E aonde nós estivermos, ali testemunharemos do poder de Deus na nossa vida. E muitos alcançarão o milagre de Deus através deste ministério, porque o Senhor levantou um ministério de libertação, curas e maravilhas. Estamos nós aqui nos colocando nessa brecha que o Senhor abriu. Aleluia. A tempo Shekinah vai alcançar muitas pessoas para Cristo. Pessoas vão se render aos pés de Jesus. Pessoas vão descer as águas. Pessoas vão ser servas de Deus através do nosso trabalho. Aleluia. E o Senhor conta conosco. E tem muitos a congregar aqui conosco. O Senhor já tem separado muitos. E seremos profetas de Deus aqui na terra. Aleluia. Onde a nossa boca proferir a verdade de Deus, ali haverá libertação, ali haverá cura, ali haverá maravilhas. E grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor, o recado de Deus para a nossa vida.